Oi. Já tenho som. Ora, muito boa noite a todos. Podem dizer boa noite, aquela coisa, boa noite, para criar aqui algum ambiente, uma energia, para não haver tensão. Bom, sejam bem-vindos aqui à Sociedade Musical Simbrense. Eu vou olhando aqui para as minhas muletas, porque eu não sou de cá, só venho cá fazer rádio e, portanto, estou-me a ambientar. Mas já lá vão 3 anos, cada vez conheço melhor Sesimbra e adoro a vossa terra. Muitos parabéns pela terra que tem. Mas muito bem-vindos à Sociedade Musical Simbrense. Hoje vamos para o segundo debate, neste caso os candidatos à Junta de Freguesia de Santiago. Disse bem, não disse? Pronto, Santiago. Temos aqui os nossos candidatos, que eu vou começar por dizer os nomes de cada um. Pela coligação PSD-CDS temos o candidato Gonçalo Coelho. Pelo PS, a candidata Vera Taclin. Disse bem Taclin? Muito bem. Pelo IEL, João Martins. CDU, Laura Correia. Chega, Mário Martelo. E pelo Bloco de Esquerda temos o José Guerra. Correto? Muito bem. Agora vou fazer também aqui menção àquilo que já fiz junto dos candidatos, que são as regras para este debate. Para vós que estão a assistir, ficam aqui também algumas notas. São proibidas gravações deste debate por parte de quem está a assistir. O debate será transmitido na Rádio Sesimbra FM e na Rádio Quinta do Conde, em data a anunciar, e ficará também disponível em formato de vídeo nas plataformas digitais. Pedimos também que desliguem os equipamentos eletrónicos, de forma a que consigamos estar em silêncio no decorrer da gravação, não perturbando, obviamente, a gravação. Participam neste debate quem eu já apresentei: coligação PSD-CDS Sesimbra, Partido Socialista, Iniciativa Liberal, CDU, coligação que junta o PCP e os Verdes, Chega e Bloco de Esquerda. Esta ordem que nós apresentamos na mesa e que vai ser a ordem em que se vai iniciar o debate, que começa pelo PSD-CDS, é assim que no boletim de voto nos foi apresentado pelo Tribunal e, portanto, a primeira questão será lançada ao Gonçalo, a segunda, e fazemos a ronda toda, a segunda será lançada à Vera e fazemos a ronda toda e assim sucessivamente. Mais próximo? É que a minha voz depois posso afundar os ouvidos destas pessoas e eu não quero magoar ninguém. Vamos ter 7 rondas, continuam a ser 7 rondas, certo? 7 rondas para 7 grandes temas. Na primeira ronda começa a responder o número 1, era aquilo que eu estava a acabar de dizer, número 2, por aí fora. Cada participante tem 2 minutos para responder a cada tema. Se não utilizar os 2 minutos numa ronda, poderá utilizar o tempo remanescente nas rondas seguintes. No final dos 7 temas, cada candidato terá falado no máximo 14 minutos. Depois de todas as questões, o cronómetro volta a 0 e cada um terá 2 minutos para fazer uma declaração final. Quando faltarem 15 segundos para terminarem os 2 minutos, aparece uma voz muito delicada que diz 15 segundos. Quando ouvirem esta voz, daqui a 15 segundos eu vou dizer terminou e passa-se a palavra ao próximo, ok? Antes de mais também dizer que esta organização está a cargo das entidades Sesimbra, Rádio Sesimbra FM, a Rádio Quinta do Conde e o Jornal do Sesimbrense, aqui representadas. Eu estou em representação da Rádio Sesimbra FM, a Vera está em representação do Jornal Sesimbrense e o João em representação da Rádio Quinta do Conde. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos começar com a primeira questão e vou passar o microfone à Vera. Obrigada. Boa noite. Faltam médicos na unidade de saúde familiar, recentemente construída, e os horários são limitados. Que soluções precisam ser implementadas para melhorar não só o acesso aos cuidados de saúde da população residente, mas também para garantir que quem procura passar férias em Santiago também tenha uma resposta de saúde atempada? As competências da Junta neste âmbito são limitadas, mas gostávamos de ouvir a vossa posição política sobre esta preocupação dos eleitores. Então, começamos então pelo PSD-CDS, Gonçalo Coelho, e vou começar a contar.
Ora, boa noite a todos os presentes. Quero congratular pela iniciativa e agradecer ao Sesimbrense, ao Sociedade Musical Sesimbrense, por nos ter recebido esta noite. Ora, conforme disse bem, isto é uma competência que vai para além das competências da Junta. Mas há uma coisa que eu posso assegurar. Se é uma competência em território da Junta, se é uma competência que impacta o comércio local, impacta os cidadãos e os habitantes desta mesma freguesia, então é uma competência e é um problema que interessa à Junta de Freguesia. Ora, o problema a nível de médicos no Serviço Nacional de Saúde é um problema que todos conhecemos, é um problema que se fala diariamente e é um problema que nós não vamos resolver de um dia para o outro, muito menos aqui em Sesimbra, para ser sincero. Portanto, eu tenho, e enquanto coligação PSD-CDS, temos noção dos constrangimentos que há, nomeadamente da falta de médicos que há atualmente no Centro de Saúde, na Unidade de Saúde Familiar de Sesimbra, mas não é um problema de todo que possa ser resolvido pela Junta. Aliado a isso, toda a gente também sabe que, além desta falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, durante o ano não seria expectável que no verão o problema fosse resolvido só porque é verão. Ora, o horário diminuído é uma realidade. Temos que captar médicos para o Serviço Nacional de Saúde, temos que captar médicos e Sesimbra tem que se tornar uma vila atrativa e tem que se dar condições aos mesmos médicos para poderem cá residir e criar famílias e fazer o seu desenvolvimento. Isso é uma realidade. No entanto, isto volto a referir, é uma competência que passa à Junta de Freguesia, terão que ser fazer acordos entre a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e mesmo a Administração de Saúde. Eu não sei se me podem... Já tenho. Posso só interromper para dizer uma coisa? Sim. Não era mais fácil, por exemplo, só bater no microfone? É que, como vai falar, ficamos sempre assim um pouco duvidosos. Se preferirem, é por isso que eu fui aí para vos dizer as regras. Experimente só, por exemplo... Se preferirem todos que eu faça isso, eu posso fazer. É indiferente. É indiferente? A mim não me faz confusão que diga aos 15 segundos, portanto. Ok. Querem ir a votos? Começamos já uma assembleia. Começamos já, exato. Então, bom, vamos passar para a Vera, PS, e vai começar. Antes de mais, boa noite a todos. Queria cumprimentar os candidatos dos outros partidos políticos, cumprimentar os demais presentes nesta sala e os órgãos de comunicação social por esta iniciativa. Portanto, respondendo aqui à questão da saúde, todos sabemos que realmente não é uma competência da Junta, mas a Junta terá garantidamente e vai garantidamente colaborar com a Câmara Municipal de Sesimbra no sentido de estabelecer contactos com a entidade competente para colmatar a falta de médicos. A falta de médicos não é um problema da autarquia, não é um problema da freguesia de Santiago, mas sim um problema a nível nacional. Portanto, não vamos realmente criar uma expectativa e assumir algo que não podemos fazer. Não vamos fazer promessas, vamos assumir o compromisso que vamos tomar todas as diligências necessárias enquanto junto da Câmara, para a Câmara fazer chegar às entidades competentes os problemas da falta de médicos na nossa freguesia. Relativamente aos horários limitados, obviamente que uma coisa acaba por estar relacionada com a outra, a falta de médicos, consequentemente há uma limitação no horário. Vamos também diligenciar para voltarmos a ter um atendimento permanente no centro de saúde. Temos um centro de saúde novo, com boas instalações, faltam-nos os meios humanos para tal e, portanto, a Junta tem um papel fulcral, para realmente fazer ver aos órgãos competentes que é necessário meios humanos, que somos uma vila turística que realmente no verão tem muita população, estrangeiros, visitantes, e realmente tem que haver um centro de saúde que preste os cuidados médicos a qualquer eventualidade que possa acontecer. Portanto, o que o PS se compromete realmente é a ouvir e a fazer comunicar à Câmara Municipal para realmente diligenciar por mais médicos, por mais atendimento permanente. Obrigada. Terminou. Obrigado. Passamos então para a IEL, João Martins, vai começar. Muito boa noite a todos os presentes. Desde já uma boa noite para todos os candidatos dos restantes partidos políticos.
comunicação social e todos os presentes que estão aqui. É verdade, a saúde é um dos problemas mais controversos, tanto a nível nacional como a nível local. Temos plena noção, infelizmente, que o problema da saúde muitas das vezes encontra-se mais centralizado e por isso as juntas de freguesia pouco podem fazer em termos competenciais e por isso é que a IEL defende também a descentralização nesse aspecto. Mas a verdade é que para além de olharmos para os problemas, também podemos olhar para possíveis resoluções. E relativamente a possíveis propostas da iniciativa liberal, poderemos falar não só a promoção de habitação e apoio familiar para médicos, enfermeiros e outro pessoal médico, de forma, neste caso, a conectar parcerias com privados, neste momento a fomentar recursos humanos necessários para a saúde na freguesia, mas também outros projetos complementares. Por exemplo, relativamente aos horários, que já foi mencionado, poderíamos promover a implementação de um sistema de telemedicina, onde basicamente iria tirar grande pressão ao sistema interno e ao sistema presencial do âmbito da unidade de saúde, e por isso nós poderíamos, de certa forma, aliviar todo o âmbito horário. Por fim, promover projetos de check-ups regulares e de enfermagem comunitária, porque para além de uma ida para uma unidade de saúde, é necessário olhar também para a comunidade mais idosa que está presente na nossa comunidade de Sesimbrense. Por isso, se nós promovermos uma questão, um projeto de maior proximidade, poderemos também abranger mais pessoas e, de certa forma, comutar preenchimento de lacunas. Obrigado. Vamos passar para a CDU. Laura Correia vai começar. Muito boa noite a todos e a todas. Eu vou parar o tempo. Tente puxar o microfone. Muito boa noite a todos e a todas. Cumprimentar também os colegas aqui na mesa de comunicação social. A CDU sempre teve uma preocupação com a saúde no nosso concelho e, por isso, o novo centro de saúde que foi construído de raiz pela Câmara Municipal com um custo de 3 milhões de euros, financiado pela Câmara. Além disso, mais terreno, mais projeto. Mas falarmos de saúde é falarmos da falta de médicos. Posso-vos dizer que o rácio de médicos que temos no nosso centro de saúde, temos um médico de família por 1.550 utentes. A junta de freguesia não está parada e então como saúde também é transporte de doentes, nós temos a nossa carrinha de 8 lugares no quartel dos bombeiros voluntários de Sesimbra para a mesma faz o transporte de doentes não urgentes ao serviço dos bombeiros voluntários de Sesimbra e leva estes doentes para a hemodiálise e assim as ambulâncias e os carros de emergência médica ficam com mais disponibilidade. Nós apostamos também nos cuidados primários de saúde, que é um pilar importante na saúde, assim como campanhas de sensibilização, como rastreios. Lamentamos e fazemos pressão junto do Ministério da Saúde e da Acesa Rábida. Lamentamos que a urgência de obstetrícia e ginecologia da nossa área de residência esteja quase sempre fechada. As nossas grávidas andam a ter bebês nas ambulâncias, nas estradas. Isto também é uma situação que implica a vida da mãe e a vida das crianças. Claro que também queremos que o alargamento da equipa multidisciplinar, o Centro de Saúde tem uma equipa multidisciplinar que vai à casa dos doentes que não podem ir ao centro de saúde fazer tratamentos. Já disponibilizámos mais uma carrinha da Junta. Se eles precisarem, têm a carrinha para usar. Muito obrigada. Vamos passar para o Chega, Mário Martel. Veja só se o microfone. Boa noite a todos. Um bocadinho mais próximo. 1, 2. Ok. Então, mas deixa ficar aí, próximo de si, para não. Então vai começar a contar, está bem? Então é o seguinte, eu acho que aqui a nível de saúde, acho que isto não começou tudo muito bem, não é? Nomeadamente no novo centro de saúde, que foi desde o planeamento até à construção, que foi em dezembro de 2020, não é? E foi só entregue e assinado a dia 1 de julho de 2024. E mesmo assim continua-nos a faltar o essencial, os médicos e os horários alargados.
E assim nós defendemos mais contratação de médicos e enfermeiros, não é? Incentivando a fixação destes profissionais em Sesimbra com melhores condições de habitação e mobilidade, alargando os horários de atendimento e garantindo resposta não só à população residente, mas também aos visitantes durante o verão. Acho que é só isso que nós temos aqui na nossa... Muito bem. Vamos passar para o Bloco de Esquerda, para o José Guerra. Experimento também só aproximar-se o mais possível. Boa noite a todos e a todas, incluindo aos membros da mesa. Agradecimento desde já ao Sesimbrense pelo espaço e aos órgãos de informação do Conselho pela iniciativa. A questão da saúde é um problema grave e começa exatamente pela falta de médicos. A questão é que os concursos que têm sido feitos a nível nacional, os concursos ficam vazios. Uma das propostas para captar médicos para Sesimbra dependia também muito do Ministério da Saúde, mas seria garantir habitação a preços controlados para ele e para a família, para numa de convencer a ficar ad eternos, não é? Garantir que todo residente tenha médico de família, que isto é uma questão relativamente importante. Mas não é só aqui que ficam os problemas. Os problemas de saúde em Santiago, onde é um território bastante envelhecido, não tem lares de terceira idade, não tem tratamentos paliativos, e mesmo para tratamentos continuados têm que ir para fora, não ficam perto dos familiares. Era importante que houvesse uma pressão, visto ser uma das freguesias mais envelhecidas do distrito, é 3 vezes mais envelhecidas que qualquer freguesia do concelho do distrito de Setúbal, e por esse motivo temos que ver esta situação. 15 segundos. Promover iniciativas informativas e de estilo de vida saudável que mobilizem o movimento associativo e PSS, largos, musicóide, atividades e que visem a luta contra as doenças crónicas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Muito obrigado. Vamos então passar à segunda questão e vou desta vez entregar o microfone ao João. Muito boa noite a todos. O segundo bloco de questões tem a ver com o tema da habitação. E as duas questões que vos coloco, são duas as questões que vos coloco, e a primeira tem a ver com as licenças de alojamento local. Neste momento, a emissão de licenças de alojamento local está suspensa no núcleo histórico da freguesia de Santiago, e a questão que vos coloco é: o que é que pensam desta medida? Que futuro pensam para esta medida? Se deverá manter esta suspensão? Se deverá ou não ser alargada a outras áreas da freguesia? O que é que pensam nesta matéria? E a segunda questão tem a ver com um problema que o nosso país enfrenta neste momento, que é a crise da habitação, particularmente sentida também aqui nesta freguesia. E, de outro modo, uma outra questão, um outro problema demográfico, ainda agora referido, e que aqui na freguesia também sente particularmente, que é o envelhecimento. De que forma é que pensam, ou de que forma é que se poderá atrair jovens para a freguesia de Santiago? Agora, a primeira intervenção caberá ao PS, não é? É verdade, João, cabe ao PS, à Vera Taclin, que está neste momento com 2 minutos e 1 segundo utilizados. Vai começar a contar. Ora bem, o tema da habitação, portanto, é um tema sensível, não só a nível da nossa autarquia, mas a nível nacional. Portanto, todos somos conhecedores dos problemas habitacionais que existem no nosso país, quer pelo próprio mercado que está inflacionado em algumas zonas, portanto, a procura... há muita procura e, portanto, os preços, o mercado assim o exigiu e os preços subiram. Relativamente às licenças de alojamento local, é verdade que está suspensa as licenças de alojamento local, mas também é verdade que, se não fosse o alojamento local, muitos das habitações, dos imóveis existentes em Sesimbra estavam
fechados, portanto não tinham qualquer utilização por parte dos proprietários. Portanto, também dinamiza, é um tema controverso, porque também dinamiza a vila, também gera receita, gera comércio e, portanto, a verdade é que a medida está suspensa porque há que realmente analisar com maior cuidado essa situação. Obviamente isto também não é uma competência própria da Junta e o que a Junta realmente se propõe, e eu enquanto Presidente de Junta, juntamente com a minha equipa e com a proximidade que terei junto da população, sejam eles os residentes ou não, sejam eles proprietários de imóveis de alojamento local ou não, perceber quais são as medidas mais adequadas para realmente não estagnar a vila, porque a verdade é que o alojamento local traz turismo à vila e ao trazer turismo traz desenvolvimento económico e o desenvolvimento económico gera receita. Portanto, terá que ser realmente aqui um tema bem analisado, mas que será de uma competência da Câmara e, portanto, é isso que nós propomos fazer. A crise da habitação. Os jovens não conseguem adquirir casas ou arrendar casas em Sesimbra e por isso acabaram por ir para as freguesias próximas. Existe a estratégia local de habitação que prevê a construção da fase 2. Terminou. Passamos então para a EL, tem 2 minutos utilizados. Posso? Então, estou-me a ouvir bem, não sei. Tá. Não? Pronto. Relativamente à habitação, como já foi mencionado, a habitação também é um flagelo devido ao facto de existir não só um grande envelhecimento demográfico, mas também relativamente a uma grande concentração de habitação que está, de certa forma, devoluta. Por isso, de forma também a aproveitar a caracterização própria da freguesia, necessitamos de efetuar programas e projetos e que lá está dentro da competência da Junta de Freguesia para densificar essas questões. Relativamente a isso, em primeiro lugar, a Iniciativa Liberal propõe uma negociação de programas de reabilitação habitacional. Basicamente iria visar não só o dinamismo e a entrada de maiores empresas de reabilitação urbana, que neste caso iria dinamizar comercialmente, mas também, principalmente, iria aumentar a oferta habitacional na freguesia. E aumentando a oferta habitacional na freguesia, iria permitir a maior entrada de pessoas, mas também iria efetuar uma queda artificial dos preços, porque é uma regra económica básica. Relativamente à atração de jovens, isto também advém muito do desenvolvimento económico e da habitação, com boas medidas e através também, e especificamente, um programa que, neste caso, em colaboração com os restantes órgãos autárquicos e entidades de investigação, reabilitar uma estratégia local de habitação que seja mais fortalecida a nível de mecanismos de compliance, mas também às questões de menores custos e operacionalização. Nós conseguindo efetuar um sistema concreto e integrado, poderemos resolver esta questão e atrair mais jovens. E por fim, relativamente às licenças de alojamento que estão neste momento congeladas, a Iniciativa Liberal é a favor de ver as questões de uma lógica casuística, portanto, teremos que efetuar a análise. Obrigado. Então agora vamos passar para a CDU, Laura Correia, está com 2 minutos e 7 segundos utilizados. Boa noite mais uma vez. A habitação é um direito que nos é garantido pela Constituição da República Portuguesa. No entanto, no decorrer do tempo, nós vemos a crise da habitação, que é uma crise transversal a todo o país. Falando aqui em Sesimbra, nós concordamos que esteja suspenso no núcleo histórico as licenças para alojamento local. No entanto, e permitam que esclareça também aqui uma coisa. Laura, eu vou interromper, parei o tempo. Junto o microfone. Sim. Tá? Vai voltar a contar o tempo. Sim. A Câmara de Sesimbra, como muitas outras câmaras no país, nos anos 80, 90, venderam a habitação pública a inquilinos. Houve pessoas que moravam em habitação e pessoas de Sesimbra que compraram a custos controlados, inclusivamente na cooperativa de Sesimbra, onde eu habito, que as venderam e que foram morar para o campo e que as colocaram num mercado especulativo. E claro que a freguesia ficou com menos pessoas de Sesimbra na freguesia. Isto é uma realidade que se passou.
O que é que nós defendemos? Nós defendemos que é importante aumentar o parque habitacional público, mas feito através do arrendamento. É necessário medidas e benefícios para as pessoas, a iniciativa privada que tem habitação para arrendamento sazonal, tenha benefícios e passe essa mesma habitação para arrendamento de longa duração. 15 segundos. A Porta 65, que ajuda os jovens na renda, deverá de ser alargada e deverá de ser mais musculada. Nós precisamos... e só para vos dizer o seguinte, a Junta em Santiago estão registados 4.174 eleitores. Obrigada. Estou? Sim, já tenho outra vez. Bom, vamos passar para o Chega, para o Mário Martel, que utilizou até agora 50 segundos. Pá, sou de poucas palavras. Puxa o microfone, se faz favor. Ora, então, em relação à habitação, eu acho que as licenças de alojamento local no núcleo histórico foi um passo muito importante, não é? Mário, eu parei o tempo, tento aproximar mais. Aí eu não consigo ler. É que assim está muito afastado, veja lá, se consegue. Não, acho que assim está melhor assim. Conseguem-me ouvir assim? Ouve-se bem? Lá atrás, ouvem bem? Obrigado. Então, a suspensão das licenças do alojamento local no núcleo histórico foi um passo importante, mas não chega, não é? Em relação ao alargar esta medida a outras zonas críticas da freguesia, isso tudo depende de ter de ser revisto caso a caso, porque se estivermos a falar de uma zona de habitação social, não faz qualquer sentido haver alojamento local. Em relação à habitação, a requalificação do ciclo antigo, que atualmente não reúne as condições para acolher os serviços da Câmara Municipal, por ter telhados e amianto, pode-se transformar num espaço de habitação social, acessível, para jovens, famílias e trabalhadores essenciais, mas dando prioridade aqui à população natural. Em seguida, podemos dar prioridade aos profissionais, como médicos, professores e bombeiros, GNR e entre outros. Então, se criarmos um programa de arrendamento acessível, com vários incentivos também a proprietários para colocarem as casas no mercado a preços justos, pressionando o município a reabilitar imóveis de vultos também. Também deveríamos fazer uma pressão sobre o município para reabilitar os imóveis, colocando ao serviço da população em vez de deixá-los ao abandono. Terminou? Sim. Muito bem. Passamos então para o Bloco de Esquerda, José Guerra. Tente, só para vermos, está... Pode dar uma palavrinha para o microfone? E já, muito bem. Vamos iniciar. Então. A Vila de Sesimbra é um espaço limitado, não é? Parece que estamos numa ilha. O solo disponível para a habitação pública é limitado ao caso inexistente. Muito devido ao facto de nunca ter sido implementada uma política pública de aquisição de solos. Deixou-se completamente livre a fileira do imobiliário e a especulação para mover os seus negócios. A aquisição de solos é, assim, uma prioridade para a gestão que deseja fazer na vila fazer da vila mais que um deserto. A questão dos alojamentos locais, nós propomos a redução para 2,5% na freguesia de Santiago, casas para alojamento local. Incluindo, deve-se propor à Câmara que, por exemplo, as casas em Santiago que estão neste momento em tribunal e na falência, a Câmara deve ir a leilão participar na sua compra. É necessário crescermos até aos 2,5% de habitação pública no nosso concelho. É necessário apoiar a criação de cooperativas, porque é uma forma das pessoas se organizarem e a Câmara ou a Junta poder dar o apoio burocrático e ideológico. A questão das casas a preços controlados, públicos,
tem 15 que incluir as diversas camadas de jovens e de moradores no nosso concelho. Por isso, desde uma classe média até uma classe mais baixa. Deixando de parte a questão de construir bairros sociais. José Guerra terminou. Devemos incluir uma percentagem nos bairros. Bom, vamos passar PSD-CDS. Gonçalo Coelho tem utilizado 2 minutos. Respondendo às duas perguntas, começando primeiro pela emissão de licenças por parte do alojamento local. A coligação PSD-CDS acha que é uma medida que não é para manter a suspensão. Muito menos quando a CDU e o Partido Socialista decidem esta medida muito perto da época balnear, sabendo o impacto que o turismo tem na economia local. Por isso, não é uma medida para manter esta suspensão. E para além disso, deveria-se alargar novas licenças, averiguando zona a zona o impacto que tem a nível de turismo entre a oferta e a procura. Sobre o assunto da habitação, desde 1980 para 2025 vão 45 anos, Sr. Presidente, e nestes últimos anos nada foi feito em relação à habitação pública. Ou tendo em conta a necessidade, pouco foi feito. Deste modo, achamos que é necessário fazer um levantamento dos edifícios devolutos que pertencem à Câmara e à Administração Central, de maneira a promovermos o arrendamento o arrendamento público-social. E competindo também, por parte, e sempre tendo em conta os acordos com as câmaras, com a Câmara Municipal, a manutenção e a fiscalização deste mesmo parque imobiliário. Muito obrigado. Então terminamos mais esta ronda de perguntas. Vamos para a próxima, que é educação, certo, Vera? Sim, relativamente à educação. Infância, jovens e terceira idade. O que é que a vossa candidatura trará às escolas da freguesia? Que visão tem sobre o Centro de Convívio Fonte Nova e as apostas no envelhecimento ativo da população? Muito bem, obrigado pela... Começa agora a exato, João Martins. Tem 4 minutos e 2 segundos utilizados. Ok. Muito obrigado pela questão. A verdade é esta: a educação é um elevador social para pequenos e para graúdos. Por isso, relativamente a esse aspecto, a Iniciativa Liberal é bastante atenta nessa questão da educação, tanto para o pré-escolar até aos idosos. Começando pelo início, obviamente, relativamente aos nossos idosos, a Iniciativa Liberal, como uma perspectiva de desenvolvimento de formação de literacia em várias áreas, a Iniciativa Liberal tem a proposta de negociar a implementação de projetos de convivência sénior, que, por exemplo, estão à imagem do Senior Plus, que é utilizado na União Europeia, no âmbito no método de Learning by Doing, ou seja, os idosos poderão assim, através de projetos de aprendizagem relativamente a várias áreas, não só lutar contra a exclusão social, aumentar o nível de empreendedorismo e outro tipo de literacia, mas também haver uma questão de fuga à pobreza. Relativamente aos nossos jovens e a educação nesse aspecto é um elevador social puro. Queremos negociar a construção de uma escola secundária aqui na freguesia, porque é muito complicado para um jovem que esteja no ensino secundário percorrer 6 km para uma escola que neste momento encontra-se bastante lotada, ou 20 km para efetuar o seu percurso no ensino secundário. Para além disso, efetuar a criação de projetos de pré-escolar, abertura de creche, abertura de outras instituições que permitam não só a fomentação de educação em crianças na idade pré-escolar, mas também em crianças novas. Relativamente, neste caso, por fim, promover também programas de formação tecnológica, social e empresarial das mais diversas áreas, porque através destas formações, destes projetos, nós temos a amplitude completa relativamente ao pré-escolar até aos idosos. Passamos então para a CDU, Laura Correia, tem 4 minutos e 6 segundos utilizados. Boa noite novamente. A Junta de Freguesia de Santiago tem competências próprias na manutenção. Nós na Junta de Freguesia de Santiago temos competências próprias de fazermos pequenas reparações no primeiro ciclo. Nós recebemos 986 euros por essas mensais para fazermos essas pequenas reparações.
temos tido um cuidado e temos o foco na educação e o que a educação é precisa no nosso país para, como aqui já foi dito, para fazer o elevador social. Nós já conseguimos, mesmo com este dinheiro, mesmo com temos também uma gestão rigorosa, porque isto depois tem a ver com a gestão como nós fazemos, a junta de freguesia, conseguimos já colocarmos lá 8 quadros de porcelana, temos tido sempre uma especial atenção com a sala multideficiência, que temos dado diverso equipamento, desde frigoríficos a uma maca elétrica para esses miúdos. Na educação também defendemos as campanhas de sensibilização e muitas vezes nós falamos na educação, nas escolas. A Navegador Rodrigues Cermenho está neste momento, vai ser concluída em outubro, é uma obra da Câmara Municipal em parceria com o Governo do Partido Socialista, que acabou por nunca dar toda a verba que tinha acordado. Mas também defendemos na educação ações de formação como, não é bem, como a violência no namoro, e nós sabemos que é um assunto que nas nossas escolas está cada vez com mais ênfase contra o bullying. Para a terceira idade, nós temos um centro de convívio, que temos umas senhoras maravilhosas que estão ali sentadas. Laura, termino. Deixa-me só dizer... É que eu posso mudar. Sim. Nós vamos dinamizar, para além do centro de convívio, um polo de aprendizagem em que já iniciámos a reparação da sala e que será um polo de aprender não tem idade, só tem vontade. Isto para esclarecer as iliteracias, tanto informáticas como as financeiras, à população que tenha mais longevidade. Muito obrigada. Vou agora passar a palavra ao Chega, Mário Martel. Então, aqui a nível de educação... Já agora tem 2 minutos e 26 segundos. Já está melhor. Aqui a nível da educação, nós defendemos o reforço da manutenção e da modernização das escolas, assegurando condições dignas para os alunos e professores, em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra. Então, também apoiamos as atividades extracurriculares ligadas ao mar, ambiente e cultura local, valorizando a entidade de Santiago. Desculpem. E também a implementação de um plano de envelhecimento ativo com desporto e jogos séniores, oficinas culturais e programas intergerenciais. No Centro de Convívio da Fonte Nova, queremos rever as atuais atividades culturais, quer ouvindo os utentes, funcionários e os responsáveis pelo centro. Obrigado. Muito obrigado. Passamos ao bloco com o José Guerra. Tem 4 minutos e 4 segundos utilizados. Chega só ao microfone. Vou enumerar para ser assim mais rápido. Reforço no investimento das condições materiais das escolas do concelho, que permita que todos os alunos e professores possam receber e lecionar um ensino científico, artístico e profissional de qualidade. Garantir vagas a todas as crianças na creche. Rede de creches públicas, infantários e ATL gratuitos. Manutenção e reabilitação dos edifícios, garantindo o bem-estar dos estudantes. Garantir a gestão pública dos refeitórios e para crianças com necessidades económicas deve haver refeições complementares. Garantir o funcionamento das bibliotecas escolares com o devido aproveitamento tecnológico. Garantir que existam computadores acessíveis e Wi-Fi nas escolas. Parceria com o polo do Instituto Politécnico de Setúbal para abrir sobre a investigação ligada ao mar. Sobre a questão das pessoas da terceira idade, já tinha falado sobre a questão dos cuidados paliativos, aumentar o apoio a idosos que vivem sós e às vezes isolados. A questão da violência no namoro é um caso que levanta uma questão na criminalidade que altera os números e está a avançar, infelizmente, e penso que só poderá, a Junta só poderá ter um papel informativo, abrir workshops sobre cidadania, sobre abusos e outras coisas que tais. Obrigado.
Vamos passar ao PST-CDS, Gonçalo Coelho, tem utilizado os 3 minutos e 21 segundos. Dividindo a pergunta em dois, primeiro iniciando pelos idosos. A verdade será dizer que a atual Presidente de Junta e o seu Executivo têm feito um bom trabalho junto desta faixa etária, com a criação das atividades realizadas na Fonte Nova, nomeadamente a dinamização de algumas atividades e quando eu for Presidente de Junta pretendo mantê-las. Mas eu posso dizer que da mesma forma elogio com esta faixa etária, tenho que censurar o que não tem feito pelos jovens. Tanto o Executivo da Junta como o Executivo da Câmara têm-se desleixado bastante com os jovens, nomeadamente com o seu parque escolar. É verdade que agora estamos a ter obras na escola na Rua do Rodrigues Churumenho, mas obras já estão prometidas há muitos, muitos anos. É necessária uma requalificação do parque escolar, apostando na sua modernização e na sua digitalização. Eu ouço alguns adversários partidários a falar de uma escola secundária de Sampaio e eu questiono se eles souberam do projeto da escola secundária da Quinta do Conde, que já foi aprovado e irá aliviar muito a escola secundária de Sampaio. Assim como se tem noção do impacto que a escola secundária de Sampaio tem na vida de qualquer jovem. Qualquer jovem deseja ir para Sampaio. Por isso, questiono realmente se estas pessoas que beberam água da Califórnia sabem se querem encher boias, usando uma expressão de Zimbra. Falando aqui um bocadinho sobre modernização, é necessário um campo universitário, nomeadamente na área das ciências do mar, podendo entrar em parceria, por exemplo, com o Instituto Politécnico de Setúbal. Seria necessário para a modernização do setor, para o desenvolvimento científico e para pôr Sesimbra na área da digitalização e para pôr ainda mais Sesimbra na área da pesca no mapa. Quero também dizer o impacto que tem a abertura de uma creche aqui, nomeadamente se nós queremos aumentar as famílias aqui na habitação, se nós queremos aumentar a economia local, também temos de dar condições e, como tal, a abertura de uma creche com um berçário seria algo super importante e ao qual eu, como Presidente, seria um incentivo que queria dar a algumas empresas. Também queria salientar a importância também que as bolsas de estudo têm neste contexto. O sítio onde nós nascemos não temos de definir o nosso destino. Como tal, acreditamos que a Junta tem a responsabilidade de procurar, junto a entidades, parceiros privados na atribuição de bolsas de estudo. 15 segundos. Já terminei. Muito bem, vamos passar então para a Vera Taclin, do PS. Tem 4 minutos e 1 segundo utilizados. Portanto, a educação será sempre a base do futuro. Ora, falando de educação, a Junta de Freguesia, apesar de ter algumas delegações de competências e o que lhe permitiu ter umas competências um pouco mais alargadas, acabam por ser limitadas. De qualquer das formas, a Junta pode ter um impacto positivo na vida das famílias, inclusive apoiando os alunos e as respectivas famílias, e desta forma vai haver sempre uma melhor educação. Quer trabalhar lado a lado com os professores e com o agrupamento das escolas para poder identificar os problemas concretos das famílias dos alunos para depois, junto da Câmara Municipal, conseguir transmitir e garantir melhores condições, seja a nível das instalações, seja a nível do próprio ensino, seja a nível dos próprios materiais disponíveis para as crianças das nossas escolas. Manter a reparação, as pequenas reparações, manter a limpeza das escolas, o bom aspecto das escolas também é fundamental, porque os nossos jovens muitas das vezes não estão motivados a ir para a escola. Se tiverem um sítio simpático, limpo, conservado, acaba por os chamar um bocadinho para o ensino. Neste contexto, a Junta propõe celebrar parcerias, protocolos com algumas empresas, nomeadamente hipermercados, por exemplo, para poder disponibilizar material, porque há muita falta de material didático nas nossas escolas do concelho. Iremos também promover campanhas de sensibilização contra a violência, sensibilização para os próprios jovens conservarem também as escolas e o material que utilizam, e também vamos fomentar a partilha intergeracional. E aqui vai ligar com o centro de convívio, porque o centro de convívio, além de ter a população mais envelhecida, também precisa de sociabilizar com os jovens. E acho que a interligação dos jovens com os utentes do centro de convívio vai criar... Vamos passar então para a próxima questão. João.
O próximo bloco de questões tem que ver com os temas de transportes e mobilidade. Sobretudo no verão, é muito difícil encontrar um lugar para estacionar na vila. E as recentes alterações na Marginal geraram controvérsia, com preocupações de que tenha vindo a piorar a segurança dos peões. Na área da mobilidade, como é que estas questões poderão ser resolvidas? Como se pode tornar Santiago mais acessível? E aproveito também para questionar se consideram que as competências da Junta de Freguesia neste âmbito devem ser alargadas. Muito bem. Já agora só esclarecer isto, e há pouco Vera podia ter continuado a falar, mas o tempo continua. Aqui a grande questão é que fiquem cientes que se chegarem a determinadas questões mais à frente e se esgotarem os 14 minutos, não vos vou dar a palavra. Portanto, é só para terem, podem continuar a falar, eu só paro o cronómetro quando vocês terminam. Eu faço o alerta dos 15 segundos, indico que acabaram os 2 minutos e vocês podem continuar a falar. Então é consumir tempo que depois não vão ter mais à frente, ok? Então, esta questão, vamos começar então pela CDU, Laura Correia. Tente ver se o microfone, para ver se funciona, tá? E já tem 6 minutos e 31 segundos, portanto, para entrar em linha só pode gastar 1 minuto e meio. Quanto à primeira questão, falta de lugares, eu não sei se foi a primeira ou se foi a segunda, mas falta de estacionamento, um problema crónico da vila que durante a época de verão agrava. A Câmara tem posto um vai-vem que vem de Santana para Sesimbra. Deverá de haver mais vai-vens para as pessoas usarem para tirarmos carros do centro da vila. Julgamos que está previsto garantir mais 500 ou 800 lugares no topo da Avenida da Liberdade e irá resolver o problema de estacionamento. Também há que mentalizar as pessoas não têm que pôr sempre o carro ao pé da praia e conseguirmos que quem nos visita deixe o carro em Santana e venha de vai e vem, muitas vezes é difícil, até para os residentes do nosso concelho. Em todo o caso, nós devemos dar sempre primazia do estacionamento aos moradores de Sesimbra. Deverá de haver mais fiscalização com os cartões. Nós sabemos que há muita gente que não tem cartão, que estaciona no sítio dos moradores. Tem que haver fiscalização, não pode continuar assim. Será possível também criarmos mais umas bolsas de estacionamento. Terminou. Vamos passar então para o Chega. Mário Martelo tem 3 minutos e 24 segundos utilizados. Então, aqui os transportes e mobilidade. As alterações recentes que fizeram na Marginal acho que não foram das melhores, não é? E acho que deveriam ter sido explicado melhor às pessoas, porque elas tropeçam e caem e assim andamos. Então, o que é que nós propomos? Propomos que devemos fazer uma revisão das alterações na Marginal, garantindo a segurança para os peões. Mário, parei o tempo mais próximo. Okay. É porque se o microfone estiver de lado, não vai... Exato. Eu percebo que tem os papéis à frente para ler, mas depois claro. fica difícil. Não há... Então, pronto, e estamos aqui a dizer que deveríamos fazer uma revisão de alterações na Marginal, garantindo a segurança para os peões, mais parques na entrada da vila ou arredores, ligados a vai-vens, sobretudo no verão e no carnaval, melhorar a oferta de transportes públicos para a população, ligando os diversos bairros. E, por fim, em relação ao estacionamento, que nós sabemos todos como é que é, eu próprio sei, como moro cá em baixo, acho que deveríamos ter mais sinalização clara e visível, não só em português, mas como em várias línguas, para evitar os abusos de quem nos visita. Terminado. Obrigado. Passamos para o Bloco de Esquerda. José Guerra tem 5 minutos e 39 segundos utilizados. Criação do plano pormenor para circulação, mobilidade e estacionamento, incluindo CIUs e bolsa de estacionamento. Remodelação da entrada da vila e Parque Urbano das Ribeiras.
reforçar competências e meio da junta com sede própria e maior aproximação da população, reforçar a frequência de horários, percursos dos autocarros para eliminar redundâncias, ajustar o serviço de transportes às atuais necessidades das pessoas que o usam para ir trabalhar, estudar ou passear e que precisam deslocar durante todo o dia, toda a semana e todo o ano. Reabilitar os passeios degradados e mantê-los limpos e utilizáveis. Instalar mais espelhos rodoviários na freguesia devido à falta de visibilidade nas curvas e interseções. Aplicar acabamento hidrofílico nestes espelhos para assegurar que não embaciam quando há umidade no ar e garantindo que são eficazes o ano inteiro. Remover e não permitir que haja obstáculos nos passeios, como sinais verticais, paragens de autocarro, postes elétricos, etc. Já para não falar de todos os problemas da higiene urbana. Remover e não permitir que haja obstáculos à visibilidade da via rodoviária, como caixotes de lixo, cartazes, lugares de estacionamento, etc., que são colocados sem cuidado. Nas ruas e becos mais íngremes devem ser traçados para evitar quedas que provocam mazelas e às vezes graves. Como sabem, em algumas tem acontecido, já perdi uma perna, uma senhora e um braço. Para mim é muito escorregadio e tenho que passar para o alcatrão para conseguir descer. Agora, para acrescentar uma coisa que não tem muito a ver com isto, tem a ver também com a acessibilidade. A acessibilidade foi uma lei que já tem mais de 30 anos, que é a acessibilidade aos serviços públicos, às lojas, aos estabelecimentos. Devia haver, pela lei, já feito todo o tipo de adaptação, por isso rampas, elevadores, etc. Na Câmara Municipal não há nenhuma condição de se poder subir. Nas finanças, idem. Uma série em alguns bancos, aspas, por isso, numa série de determinado número de locais onde não só pessoas com deficiência, mas pessoas com carrinhos de bebê, pessoas com uma certa idade, que já custa muito a fazer e a obrigação da Câmara é fazer cumprir a lei. Obrigado. Muito bem, vamos passar para o PST-CDS. Gonçalo Coelho tem utilizado 5 minutos e 48 segundos. Portanto, dividindo a questão em 2 pontos, marginal e estacionamento. Vou iniciar pelo estacionamento. Ora, o candidato que vos vender uma solução milagrosa para o estacionamento está-vos a enganar. Isto é sincero, muito menos em época alta. Quer hajam 500 lugares, 1000 lugares, 2000 lugares, 10.000 lugares, todos vão ser ocupados. Isso é certo. E é um bom sinal para nós. É um bom sinal para a nossa economia local, é um bom sinal para o desenvolvimento da vila. Portanto, o primeiro candidato que vos assegurar que o estacionamento está resolvido, está-vos a mentir. Portanto, a solução passa não mais do que apostar em soluções alternativas. Nomeadamente, um projeto bem feito pela autarquia, que foi o Vai e Vem. Há que fazer o reforço do Vai e Vem. Há que criar mais rotas do Vai e Vem. Por exemplo, um circuito Sesimbra-Moagem, em que, em vez de ser feito um percurso unilateral, é feito um percurso circular, passando por vários pontos da praia. É necessário o reforço de rotas importantes para o concelho, em época baixa também. Não podemos esquecer da época baixa, nomeadamente há muita gente que mora cá e vai trabalhar para Lisboa, nomeadamente o Sesimbra Sete Rios ou Sesimbra Cacilhas, por exemplo. Ligarmos também a Sesimbra Lagoa da Albufeira. E, nomeadamente, no estacionamento é necessário inovar e digitalizar, nomeadamente com uma aplicação que nos permita controlar o estacionamento em tempo real e percebermos onde é que há oferta, de forma a conseguirmos um estacionamento mais adequado e mais atempado e não entupir a via pública. Sobre a marginal, sendo muito sucinto, claramente, esteticamente, é uma marginal que está renovada, mas é uma marginal que não é funcional. Ora, eu questiono quem teve este projeto, se sequer contactou as entidades, se sequer pensou que os carros alegóricos do Carnaval não iriam conseguir passar, se sequer as ambulâncias conseguem passar no caso de uma emergência e nós temos a praia, é muito possível tenhamos um afogamento, tenhamos uma queda, conforme já referiram. Portanto, é verdade, é que por muito tenha havido um investimento na marginal, é uma marginal para fazer de novo. Obrigado. Passamos então para o PS. Vera Taclin tem 6 minutos e 4 segundos utilizados. Relativamente à marginal, eu vou começar por este tema. Enquanto Presidente de Junta, eu quero trabalhar com a Câmara para que a marginal seja um espaço organizado, seguro e acessível. A questão da segurança é muito importante, porque, como já aqui foi dito, já houve quedas com alguma
gravidade de pessoas com alguma idade, portanto há que repensar a organização e a segurança aplicada na marginal. É necessário também que seja valorizado o comércio local, que respeite os residentes e que também seja atrativo para os turistas, porque Sesimbra é uma vila turística. Eu pretendo, enquanto Presidente de Junta, também promover a melhoria de passeios, o desnivelamento dos passeios, para que as pessoas possam circular, por exemplo, com carrinhos de bebê, pessoas com mobilidade reduzida, também um melhoramento a nível das ruas, que algumas ruas estão muito desgastadas e escorregadias, há que colocar corrimões, alguns já foram colocados entretanto, mas há que continuar a fazer esse trabalho e junto da população também perceber quais são os pontos mais críticos para a população de Sesimbra. Porque passar e olhar para o lado e não fazer nada não é esse um papel de Presidente de Junta, é realmente estabelecer uma proximidade com a população e saber realmente quais são as dificuldades concretas em determinadas ruas. Há que realmente fazer esse estudo mais exaustivo para criar uma mobilidade melhor, quer aos residentes, quer aos visitantes, porque não são só os residentes que podem escorregar e cair, os visitantes também. A Marginal tem um potencial para um espaço de dinamização muito grande e, portanto, há que realmente aproveitá-lo, mas aproveitá-lo com segurança. Essa segurança também parte pela iluminação, que também será necessária uma iluminação pública com maior visibilidade, vamos dizer assim. Relativamente ao estacionamento, pronto, é um problema realmente da freguesia de Santiago. Como disse aqui, o cabeça de lista do PSD-CDS, não há soluções milagrosas. E, efetivamente, já foram implementadas muitas medidas, é uma competência própria da Câmara e o que a Junta se promete a fazer realmente é estudar e junto da população residente perceber quais são os problemas concretos e tentar solucionar de uma melhor forma o estacionamento, passando também por se calhar uma sensibilização dos residentes passarem a ter acessos pedonais. Eu estava aqui a comentar, eu não mando no vosso tempo, eu só vos alerto, é o que eu dizia há pouco, depois se ultrapassarem e não conseguirem responder no final, é um problema que eu não posso controlar. Bom, passamos então para a IEL. João Martins tem 6 minutos e 2 segundos utilizados. Muito bem, os transportes e mobilidade é um sinónimo de desenvolvimento económico e social, ou seja, com transportes e mobilidade forte e desenvolvida, nós poderemos ter a transferência e até mesmo a mobilidade de bens, serviços e pessoas que são muito necessárias não só para a freguesia, mas também para o resto do concelho. Começando pela primeira questão, relativamente ao estacionamento, a Iniciativa Liberal concorda, sim, não existem medidas milagrosas, mas existem medidas a serem feitas. Por isso, relativamente ao estacionamento, para além de se promover junto de outros órgãos autárquicos e centros de estudo relativamente à matéria de engenharia civil e restantes, vai-se promover a criação de um novo projeto de revisão do plano de acessibilidades, porque é muito necessário, porque já tem um atraso de 10 anos. Para além disso, especificamente relativamente à matéria do estacionamento, efetuar uma reorganização de ruas e, para além disso, uma projetação relativamente a imóveis que sejam baldios ou imóveis que sejam da junta de freguesia, efetua-se posteriores concessões privadas, onde depois poderá-se-á criar estacionamentos verticais. Os estacionamentos verticais vão aproveitar, então, assim, um só edifício, um só bem imóvel e não irá estar a corromper a horizontalidade da organização urbanística. Relativamente à mobilidade, não nos podemos esquecer, porque a freguesia de Santiago tem muitos problemas relativamente à sua acessibilidade e cá está, sobre as competências sim, devem ser alargadas e nós apoiamos a descentralização administrativa nesse aspecto, porque a junta de freguesia, ela defende em concreto os princípios e as necessidades da sua própria população, não é num órgão central que muitas das vezes as necessidades passam entre linhas. Sim. E por isso efetuar-se-á não só o desenvolvimento de projetos de shuttle circulares, que como é o projeto vai e vem, mas, ou seja, que irá existir um alargamento horário, mas também um alargamento de contencioso, e também negociar relativamente a maiores acessibilidades, não só às autoestradas, mas também melhorar as acessibilidades relativamente às restantes nacionais. Obrigado. E terminamos esta ronda e vamos para a próxima, não é, Vera?
e desta vez a Vera vai começar pelo Chega Mário Martelo. Relativamente ao desenvolvimento económico, que futuro em termos de emprego têm os eleitores de Santiago na sua própria freguesia? E relativamente ao comércio tradicional da vila, de que forma pode ser valorizado e até reativado? Então, Já agora, Mário, antes de começar, tem 4 minutos e 35 segundos utilizados. Então, em relação a isso, nós temos que valorizar o nosso turismo sustentável, ligado ao mar, pesca, turismo, passeios de barco, mergulho, restauração e turismo. E assim sendo, vamos criar empregos locais. Apostar em eventos fora da época alta, para manter a economia viva todo o ano. Concretamente, como evento inicial, a Festa das Chagas, que até não é muito apoiada, mas acho que devia ser um bocadinho mais. E como evento final, fora da época, a Semana do Mar e da Serra. Para além disso, o comércio tradicional também devemos apoiar com as campanhas de promoção, feiras temáticas e incentivos à modernização digital. Terminado. Muito obrigado. Passamos para o Bloco de Esquerda. José Guerra tem 8 minutos e 11 segundos utilizados. Primeiro vou fazer só aqui uma emenda na minha resposta anterior. Quando eu falei sobre a questão do estacionamento, incluindo CIUs e bolsas de estacionamento, eu referia-me fora da vila, porque se vocês podem ver o programa do Bloco de Esquerda, já há mais de 15 anos que defende que deve haver vai e vem entre o campo e a vila, para não virem mais carros para o interior, bem basta aos residentes e de quem cá trabalha. Em relação à questão do desenvolvimento económico, criar um concurso para projetos locais, onde as pessoas da freguesia têm a oportunidade de apresentar as suas ideias para desenvolver a comunidade, tendo o objetivo de concretizar esses projetos através de parcerias entre a Junta e os vencedores do concurso. Assim poderemos criar uma economia mais diversa, sem depender exclusivamente de uma economia baseada no turismo. Colaborar com o Instituto Politécnico de Setúbal para incentivar a criação de projetos de inovação digital, estágios para estudantes e outras iniciativas que trarão alternativas para fixar jovens na freguesia. Apoiar a criação de cooperativas de produção e venda de produtos locais. Criar mercearias comunitárias onde pequenos produtores e comerciantes locais possam escoar os seus produtos. Isto é, no geral. Obrigado. Passamos então para o PST-CDS, Gonçalo Coelho, 7 minutos e 50 segundos utilizados. Sobre o tema de desenvolvimento económico. Ora bem, eu aqui tenho que discordar com o candidato do Chega, uma vez que se nós queremos tornar a vila económica sustentavelmente, não é apostar no turismo. O turismo é viável à vila cerca de 6, 7 meses por ano. Nós temos de criar condições para as empresas crescerem, para as empresas prosperarem e ser criado algum tipo de comércio que nos permita ser mesmo viáveis e sustentáveis a longo prazo. Ora, com isto, a coligação PSD-CDS acredita também que não tem existido vontade política por parte das entidades em fomentar o empreendedorismo, tanto por parte dos jovens como por parte das empresas que pretendem fixar-se aqui em Sesimbra. É verdade que temos uma vila atrativa para morar, mas não temos uma vila atrativa para desenvolver um negócio. Como tal, o nosso programa tem como 2 balizas a criação do Sesimbra Innovation Hub, um local onde os jovens empreendedores, jovens e não só, possam desenvolver as suas empresas e cultivar o empreendedorismo, e também a criação da Feira do Emprego e do Ensino, onde muitas empresas que estejam em Sesimbra e pretendam se desenvolver ou têm um problema que pretendem ser resolvido, possa apresentar o problema, possa haver concursos e networking de forma a seu problema ser resolvido e assim, através do crescimento mútuo, podemos desenvolver ainda mais a empresa e a nossa economia local. Obrigado. Passamos para o PS. Vera Taclin tem 8 minutos e 41 segundos utilizados. Ora bem, a Junta propõe-se apoiar o setor da pesca, porque realmente é
uma das atividades principais do Conselho é a pesca. É um setor que emprega muita gente e emprega também alguns jovens. No entanto, continua a existir dificuldades em atrair jovens, realmente, quer para essa área da pesca, quer para outros empregos na vila. Nesse sentido, a Junta propõe-se a diligenciar por ações de formação no setor, de modo a potencializar o emprego para os jovens. É necessário voltar a existir um centro de formação na Vila de Sesimbra, para realmente os jovens conseguirem ter mais vocação, ter mais interesse pelas áreas, porque sem formação e havendo só uma parte teórica acaba por afastar os jovens desta área da pesca, que não será só a área da pesca. Relativamente ao comércio tradicional, terá que haver um apoio e para isso é necessário que, enquanto Presidente de Junta, ouça os comerciantes para saber quais são os principais problemas existentes. Obrigado. Terminei? Passamos então para ele, o João Martins, tem 8 minutos e 13 segundos utilizados, vai começar. Muito bem. O desenvolvimento económico é uma das maiores bases de qualquer freguesia e a nossa não é exceção. Relativamente ao desenvolvimento económico, em primazia temos que olhar para a matriz da nossa junta de freguesia e afirmar que nós não poderemos efetuar medidas uniformizadoras só de turismo, porque é verdade que a freguesia necessita de um bom desenvolvimento económico para todo o ano e não só para meia dúzia de meses. Por isso, relativamente ao desenvolvimento económico, nós promovemos e nós queremos, de certa forma, ser pioneiros relativamente à criação de feiras de investimento que sejam adaptadas às características da junta neste caso da freguesia, mas também outras características que possam ser importadas e por isso visaria atrair empresas, empreendedores, outros jovens que estão a pensar em mudar de região e por isso seria uma forma de descobrir não só a vila, mas também descobrir mais novas fontes de negócio. Para além disso, promover também programas de reabilitação urbana, como já se falou. Porquê? Porque existem muitas casas que estão devolutas e muitas delas poderiam ser utilizadas para efetuar a criação de comércio em baixo, ou seja, no âmbito do solo térreo desses imóveis. E isso poderia promover não só medidas de anti-uniformização relativamente ao tipo de comércio que é praticado na freguesia, mas também iria atrair mais empreendedores, desde os jovens aos mais graúdos. E, por fim, promover o desenvolvimento económico juvenil através de programas de apoio ao empreendedorismo e planos formativos nas mais diversas áreas e cá está, esta matéria cruza-se bastante com a educação. Obrigado. Obrigado. Passamos então para a CDU. Laura Correia tem 8 minutos e 3 segundos utilizados. Permitam-me só que volte atrás em relação à marginal. Não nos podemos esquecer que a marginal foi aprovada em reunião de Câmara por unanimidade por todas as forças políticas. Agora, não merece a pena nós estarmos a mandar areia para os olhos uns dos outros. Todas as forças políticas aprovaram, foi por unanimidade. Posto isto, relativamente ao comércio, todos nós temos a consciência que o comércio, o paradigma do comércio está a mudar. O comércio de agora não é como o comércio de antigamente e todos nós vemos os nossos jovens a vir aquelas entregas que compram na net. Pronto. Sim, apoiar o comércio local, sim, apoiar os artesãos. Nós, na Junta de Freguesia de Santiago, temos uma feira de artesanato todas as semanas e sim, apoiar a pesca. Mas os problemas da pesca, e se nós perguntarmos porquê é que a pesca não tem sido um setor atrativo para os jovens, começam logo pela diferença da venda do peixe no primeiro mercado, na lota, e depois o preço que é vendido ao consumidor. Portanto, o pescador, nesta cadeia, é quem ganha menos. Logicamente que é quem anda a arriscar a vida no mar e é quem não quer ir para o mar. Eu sou filha de pescadores, o meu marido era pescador e o meu filho, felizmente, não foi para o mar. Porque nós, famílias de pescadores, e que temos dramas na família de pessoas do mar, como eu tenho do meu irmão que morreu no mar, não queremos que os nossos filhos vão para lá. Esta é a verdade. Depois, o ordenamento do Porto de Abrigo. Existe atualmente no Porto de Abrigo ainda lojas de areias de companhia, como nós chamamos em Sesimbra, que têm o esgoto de ir para o mar.
Portanto, há que reabilitar também o Porto de Abrigo, há que dar mais condições aos pescadores. E aí sim, e não têm só que ser os filhos dos pescadores que têm que ir para o mar. Aquele setor tem que ser atrativo para os outros jovens também irem para o mar. Muito obrigada. Bom, vamos passar então para a próxima ronda, certo? Não, ainda não. Sobre ordenamento. Já passou. Já passou, agora é o saneamento e ambiente. Muito bem. Então, o próximo bloco de questões, que na verdade é apenas uma, mas que envolve aqui várias nuances, tem a ver com o saneamento e o ambiente. A Praia do Ouro esteve interdita a banhos durante um dia neste verão e não é ainda conhecida a origem da bactéria que impactou Sesimbra em plena época alta. Tem-se notado também constrangimentos na recolha do lixo no verão e várias árvores foram cortadas pela vila, reduzindo a área com sombras. Que propostas têm para preservar um ambiente saudável em Santiago? E agora começamos pelo Bloco de Esquerda. Sr. José Guerra, tem 9 minutos e 25 segundos utilizados. Melhorar a higiene e limpeza urbana, lavagem de ruas e contentores, recolha e reciclagem, que já se faz, mas a reciclagem tem que começar a ser mais sancionada. Implementar o método de recolha de lixo porta a porta, que já experimentou na Quinta do Conde, penso eu, e eliminar gradualmente os contentores convencionais para promover a responsabilidade pessoal da separação de lixo e prevenir os despejos sem cuidados na via pública. Implementar ecocentros para a recolha de uma vasta gama de produtos que não são tipicamente recicláveis, como louças, panelas, tintas, etc. Manutenção e a lavagem regular dos contentores do lixo e substituição tempada daqueles que se encontram degradados. Aumentar o número de papeleiras para lixo pequeno para ter as ruas mais limpas. Mais WC abertos, mais WC públicos abertos, principalmente no verão e nas festas. Automatizar a tarifa social da água para as pessoas que têm direito a isso. Pronto, é só. Obrigado. Passamos para o PSD-CDS, Gonçalo Coelho, 9 minutos e 27 utilizados. Eu quero iniciar só esta questão com uma questão à pergunta anterior, que é, e nomeadamente farei esta pergunta à Presidente Junta só para perguntar, mas o Porto de Abrigo pertence a quem? O Porto de Abrigo pertence à Junta de Freguesia de Santiago, Junta de Freguesia do Castelo, Câmara Municipal ou mesmo da Ocapesca? Porque nomeadamente quando há algum problema há sempre esta dança das cadeiras para ver quem é que fica, os problemas nunca são resolvidos. Pronto. Passando à questão sobre o saneamento. Ora, sobre o saneamento nós temos noção da geografia de Sesimbra, temos noção que não é uma vila fácil de organizar a nível de saneamento básico, a nível de lixo, de recolha de lixo, nomeadamente, e fazer a coordenação entre época alta e época baixa, tendo em conta que o volume de população é muito superior em época alta. Como tal, nós pretendemos, nós coligação PSD-CDS e eu como Presidente, as primeiras coisas que queria fazer seria reunir com os restaurantes, com vários representantes de cidadãos e associações e tentarmos arranjar a melhor solução possível para uma organização deste mesmo saneamento e da recolha do lixo. A verdade é que sobre os espaços verdes, será necessário manter os espaços verdes na vila, será necessário continuar a melhorar este mesmo sistema, nomeadamente foi criado o Parque Vila Amália, o qual é um parque que está bastante bem situado e bastante bem conseguido, e há que conseguir fazer mais projetos deste género. Obrigado. Passamos para o PS, Vera Taclin, tem 9 minutos e 53 utilizados. Ora bem, a questão do saneamento não é uma competência direta da Junta. No entanto, a Junta pode ter um papel e deve ter um papel mais ativo. Como é que poderá ter esse papel? Realizando um levantamento com o maior rigor possível das zonas onde podem ocorrer, ou onde já tenham ocorrido questões, como entupimentos ou maus cheiros, e deste modo
escutar as queixas dos fregueses e intervir junto da Câmara para que venham a existir soluções mais eficazes e mais rápidas. Não é um tema fácil de gerir, porque lá está, não existe uma competência direta e, portanto, há aqui questões que há que realmente analisar e nada melhor do que a proximidade com as pessoas para perceber onde é que esse problema existe. Há que realmente melhorar a limpeza das ruas e dos caixotes do lixo, e falando aqui um bocadinho nos constrangimentos da recolha do lixo, o PS propõe-se a criar a recolha do lixo porta a porta, mas numa fase inicial com os comerciantes, porque são eles que realmente acabam por ser um dos maiores geradores de lixo, principalmente na época alta, e há que realmente reunir com os comerciantes e entender o problema para depois realmente arranjar uma solução. O PS e eu, enquanto Presidente de Junta, quero ouvir os problemas para perceber e criarmos esta possibilidade de recolha porta a porta para minimizar o impacto ambiental e até visual, porque os turistas também, quando vêm à nossa vila, muitas das vezes a imagem que veem são caixotes de lixo amontoados de lixo, um mau cheiro, e portanto não me parece que seja esta a primeira imagem que nós queremos passar de Sesimbra, sendo também uma vila turística e, claro, também é desagradável para os residentes. Relativamente aos espaços verdes, há que criar mais espaços verdes. Temos uma praia bonita, mas precisamos de espaços verdes e há que realmente estudar e diligenciar junto da Câmara para tal. Obrigada. Passamos a ele, João Martins, 9 minutos e 59 utilizados. Muito bem, relativamente à questão do saneamento, e como já foi mencionado, existe sempre um grande jogo de cadeiras e de competências para averiguar qual é que é a competência e qual é que é a responsabilidade de quem, mas a verdade é esta, enquanto estamos nesse jogo, existem pessoas que são contaminadas, pessoas que são prejudicadas através, muitas das vezes, de descargas indevidas no mar. E muitas vezes descargas residuais. Por isso, mais do que nunca, e apesar de poder existir problemas relativamente à competência, a Junta de Freguesia e a Iniciativa Liberal dá essa garantia, tem que existir uma intervenção. Porquê? Porque, para além de saneamento, estamos a falar de uma questão de saúde pública, e uma questão de saúde pública, ela deve ser tratada independentemente das competências, elas devem ser feitas com uma intervenção cuidada e diligente. Por isso, em primeiro lugar, questionar e intervir nas questões dos despejos das descargas em águas residuais, até mesmo intervir num questionamento relativamente à ETA, já que podem existir riscos de contaminação de água costeira, impacto na biodiversidade e também questões de emissão de odores. E para além disso, reforçar, e como já foi mencionado, reforçar medidas e talvez um plano local de saneamento, uma investigação relativamente às grandes falhas que existem na freguesia e que também iria contribuir para o concelho, já que somos um dos concelhos com um dos piores índices de sustentabilidade no distrito. Mais do que nunca, também relativamente aos espaços verdes que foi mencionado, deve-se também ver de forma casuística e analisar a criação de mais espaços verdes, porque para além de aumentar níveis de sustentabilidade, também aumenta níveis de cultura, social e até mesmo económico. Obrigado. Obrigado. Passamos à CDU. Laura Correia tem 10 minutos e 5 segundos utilizados. É importante esclarecer que o sistema do Porto de Abrigo bombeia os esgotos domésticos para a ETAR de Sesimbra. É uma infraestrutura gerida pela Cimar Sul e que exige uma vigilância constante para evitar falhas. Houve uma anomalia neste circuito que poderá ter sido provocado os resultados das análises que determinaram que a Praia do Ouro estivesse fechada. Julgo que ainda não se sabe o que é que realmente aconteceu. Agora, relativamente à recolha de lixo, posso-vos dizer que é uma preocupação da Junta de Freguesia, porque nós também não andamos aqui a dormir. Além de nós termos feito o nosso trabalho e tentarmos a parte pedagógica e fazermos campanhas à população por causa dos lixos, permitam uma expressão, dos cocós dos cães, das beatas na praia, dos copos abandonados nas noites de farra. Sabemos como é feita a recolha de lixo. Portanto, às 5h30 da madrugada sai uma grua para levantar os molocos e os contentores que estão enterrados.
às 21 horas há um serviço contratado com a Amarsul para recolha de lixo que se encontra ao lado dos contentores. O que é que sucede? Muitas vezes as pessoas põem o lixo ao lado dos contentores e os contentores estão vazios. Isto também é uma falta de educação cívica e nós temos também que alertar as pessoas para terem uns comportamentos diferentes. A carrinha da Câmara Municipal de Sesimbra faz outra recolha durante a manhã. As casas em Sesimbra, quase nenhuma, estão preparadas para ter recolha de lixo porta a porta, porque os prédios não foram construídos com sítio para pôr lá dentro o contentor. Terminou. Se nós conseguirmos vermos a orografia da vila, é muito difícil pôr certos carros no lixo em certas ruas da vila. Portanto, nós temos que ter a noção da realidade, se me permite. Porque quem já está cá a fazer este trabalho e quem já cá está na política, e até não é preciso estar na política, todos nós que passamos dia a dia pela nossa vida, nós vemos as coisas. Isto agora não aparece aqui nenhum Dom Sebastião. E ainda relativamente ao Porto de Abrigo, quem tem a identidade, quem tem a tradição da pesca, sim, é a Vila de Santiago. Há 5.000 anos que os pescadores de Sesimbra andam a pescar. Temos lá o Porto de Abrigo, porque quando foi construído, em meados do século XX, 1950 e tal, foi feito ali o Porto de Abrigo, foi deitado abaixo um monte. O que é que nós temos ali? Os serviços, isto eu também posso dizer, que não é por eu ter ali uns serviços que aquilo deixa de ser a identidade da freguesia. E ainda bem, meus amigos, que a capitania, que é quem passa as matrículas, está ao pé da Junta de Freguesia de Santiago. E muito obrigada e gostei muito. Só para dizer que para a última pergunta ficou, e aí não vou mesmo poder deixá-la falar, ficou só com cerca de 40 segundos para falar. Vamos passar para o Chega. Eu posso Mário. ter um bocado do meu tempo a eles. Não, aqui não há cedências. Aqui não há, senão seria injusto. É injusto. Passamos para o Chega. Mário Martelo tem 5 minutos e 32 utilizados. Ok. Então, em relação ao saneamento, acho que devemos exigir uma investigação transparente e rápida sobre o problema da Praia do Ouro, garantido que não se repete, nomeadamente na época alta. Então, e devemos também reforçar a recolha do lixo no verão e implementar um sistema de ecopontos inteligentes para reduzir a sobrecarga. A nível do plano de arborização da freguesia, devíamos, compensando as árvores cortadas e criando mais zonas de sombra, aconselhava a todos os presentes para verificarem os custos que a autarquia já teve em relação a isso. A aposta em educação ambiental junto das escolas e associações ambientais. Também deveríamos ter uma campanha de sensibilização para a limpeza urbana, com sinalização clara e distribuição de sacos para dejetos de animais, incentivando... Mário, só um segundo. Peça à sala para estar em silêncio, por favor. Incentivando os donos a cumprir o dever cívico, porque eu acho que aqui é um bocado de falta de educação que as pessoas têm, não é? Fazem tudo à grande, mesmo com os animais, e não só com os animais, como a Laura disse há pouco, também porem o lixo fora dos contentores, não faz qualquer sentido. Também deveríamos ver também a instalação de dispensadores de sacos e caixotes próprios em pontos estratégicos, marginal, jardins e zonas de passeio. Obrigado. Obrigado. Então vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta número 7. Portanto, passamos agora à última pergunta sobre o tema cultura. Que projetos pretendem implementar para apoiar o associativismo cultural, desportivo e recreativo na freguesia? Então, voltamos, já demos a volta, portanto, esta última, começamos outra vez pelo PSD-CDS, Gonçalo Coelho, que tem 11 minutos e 1 segundo utilizados, pode utilizar ainda para esta 3 minutos. Só uma questão, na última questão, é 2 minutos para todos ou é meramente acumula tempo? Depois volta tudo ao zero. Pronto. Ok? E a outra questão, que fora destas 7 primeiras questões, já não tem nada a ver com este tempo. Ok. Sim. Sobre atividades realizadas na vila. Ora bem, a verdade é que nós temos uma vila muito rica em cultura.
felizmente temos tradições próprias, temos até um dialeto próprio, temos até, de certa forma, uma personalidade própria. E é interessante como nos podemos aproveitar disto, usar isso como marca, mas fica um bocadinho aquém do que podia ser feito. Ora, uma das críticas que eu consigo fazer aos eventos realizados é porque é que nos anos se fazem uns eventos, nos outros anos já não se fazem, nos outros anos depois volta a haver, ou seja, não há um padrão de realização dos eventos uniforme. Eu questiono se é pequeno de autárquicas, se não é por ano de autárquicas, se é o quê? Questiono. Aliado a isso, e a esta pouca divulgação, e estes eventos perdidos no tempo, posso também dizer que a maior parte dos eventos são sempre canalizados na época alta. E não porque não usar a cultura para catapultar a época baixa, mobilizarmos as pessoas para Sesimbra. O Sesimbra não funciona só 3 meses ou 4 por ano, funciona o ano todo. Os negócios estão cá o ano todo. Portanto, temos de tirar a ideia de que só em época baixa, só em época alta é que a vila vive. Aliado a isso, acho que, não sei por que motivo, a divulgação dos eventos acontece cada um à sua maneira. Porque é que há uns eventos que acontecem na página da Câmara, outros na página da Junta, outros na página do Sesimbra Jovem, outros... Por que razão não há uma plataforma uniforme para a promoção dos eventos? E se realmente conseguimos partilhar de que forma o investimento foi feito no Alcatrão, por que razão não conseguimos fazer chegar nas cartas de água a promoção desses mesmos eventos? Pronto, também é uma questão que eu deixo no ar. E, portanto, a coligação PSD-CDS compromete-se a continuar as atividades, a não deixá-las cair, porque acima de tudo há que respeitar as nossas tradições e os nossos valores, que são tão únicos como os que existem na Vila de Sesimbra, usá-los para catapultar nas épocas baixas e continuar o que é tão nosso. Obrigado. Vamos passar para o PS. Vera Taquim tem 11 minutos e 53 segundos, portanto, o que equivale a dizer que tem 2 minutos e 7 segundos para usar. Ora, então, enquanto Presidente de Junta, continuo a querer implementar realmente o apoio ao associativismo, até porque eu própria faço parte de uma organização que neste momento está até a organizar a Festa da Luz em Sampaio. Portanto, continuo, enquanto Presidente de Junta, a querer ouvir todos os movimentos associativismos para realmente perceber e as maiores dificuldades, algumas delas até são realmente a nível de inexistência de sedes para todas. Há que apoiar realmente todas estas associações, há que apoiar, porque maioritariamente são dedicadas ao Carnaval, e há que apoiar o Carnaval porque é das alturas do ano que realmente traz muitos turistas a Sesimbra. Mas não é só o Carnaval que há para apoiar. A nossa vila é dotada de muito património e de muita história e, portanto, a Junta propõe-se a criar guias turísticos para, na época alta, promover junto dos turistas a história da vila e, portanto, para quem visita a nossa vila também entender qual é que é a história da vila. Dinamizar mais eventos culturais também, porque Sesimbra não é só praia e, portanto, há que dinamizar outro tipo de eventos. Dentro da Fortaleza, por exemplo, têm realmente sido desenvolvidos alguns, como concertos. Há que abrir os horizontes e trazer todo o tipo de música, porque não gostamos todos do mesmo, e há que realmente tentar agradar a todos. Há também que dinamizar exposições de quadros, de fotografia, de jovens fotógrafos. Há que realmente dinamizar os jovens e apoiar os jovens. Há alguns jovens pintores e fotógrafos da nossa vila e, portanto, a Junta propõe-se realmente reunir com os jovens para dinamizar essa atividade e divulgar a cultura e os locais históricos da vila também. Obrigada. Obrigado. Passamos para ele. João Martins tem 11 minutos e 52 utilizados. Bom, a cultura é a identidade e, caros senhores e caras senhoras, Sesimbra está recheada de identidade. Já passei em muitas vilas, já passei em muitas cidades e devo dizer com toda a certeza que Sesimbra e precisamente Santiago, é precisamente uma das freguesias com mais cultura e que mais realça a sua cultura, desde os seus trajetos até as próprias pessoas, elas comprometem-se com uma cultura que é espetacular. Sinceramente. Por isso, relativamente a essa cultura, nós temos que fomentá-la e fomentando essa cultura, cá está, temos que apoiar
elementos de associativismo social, é óbvio, porque através das associações existe uma aglomeração social e cultural e por isso não pode ser abandonada. E por isso temos mais do que nunca promover atividades culturais cada vez mais diversos, estar em parceria e de certa forma promover as várias associações que compõem a vila, porque através desta promoção da cultura promovemos as pessoas, promovemos a vila e através da cultura não só chamamos pessoas, chamamos também serviços, chamamos novas empresas, chamamos pessoas que estão interessadas em integrar-se na vila. Para além disso, efetuar parcerias institucionais com entidades culturais, obviamente, para realçar essa beleza e, de certa forma, também para se criar uma diversidade de cultura que, na minha opinião, poderia ser ainda mais diversa ou poderia ainda ser mais realçada e por isso acho que a Junta de Freguesia tem que ter esse trabalho. Obrigado. Obrigado. CDU, Laura Correia, tem utilizados 13 minutos, 16 segundos e sobram-lhe 44 segundos. Portanto, a Junta de Freguesia de Santiago, nós apoiamos o desporto nas camadas jovens, apoiamos a cultura e como tenho pouco tempo, eu vou-vos dizer, nós queremos lançar neste próximo mandato um livro, Saberes e Memórias da Freguesia, em que iremos envolver toda a comunidade. Nós fazemos várias exposições temáticas e muito me agradou fazer uma exposição temática com os barcos de pesca que os nossos pescadores tinham em casa, barcos à escala e que nos confiaram os barcos e para mim foi das exposições mais bonitas que fiz. Nós conseguimos já fazer no Centro de Convívio da Fonte Nova um grupo de cantares, vamos lançar o grupo cénico, apoiamos todo o movimento associativo, claro, não apoiamos conforme as características do movimento associativo. Obrigado. Mário Martel, pode começar a sua intervenção. Então, cultura e desporto. Então, devemos dar o apoio às nossas associações. Mário, dê-me só um segundo. Eu volto a pedir, a reiterar que se mantenham em silêncio, por favor. Obrigado. Para mim é meio diferente, podes pôr os dois, não tem problema. Pode começar. Então, cultura e desporto. Devemos apoiar as nossas associações culturais e desportivas locais com mais meios e calendarização anual de eventos e de jogos tradicionais. Também devemos criar uma criação de um circuito cultural de Santiago que valorize tradições, artes locais e a ligação ao mar. Investimentos em atividades para jovens, música, teatro, dança, desportos do mar e natureza. E também fortalecer a oferta desportiva para todas as idades, com especial foco em natação, vela, mergulho e modalidades coletivas. Obrigado. Obrigado. Terminamos esta ronda de 7 perguntas. Não falta. Falta aqui o... José Guerra, Bloco de Esquerda. O que dirão de mim a seguir, o que me farão? Tem utilizados 10 minutos e 42 segundos. Vou só às reivindicações por alto. Por isso, a instalação do órgão sinfónico na Igreja Matriz para concertos, a valorização e preservação do Carnaval através da criação da Associação de Dinamização do Carnaval, apoiar a programação cultural diversificada e identidade local, mais apoio transparente ao associativismo, criação da Casa do Associativismo, apoiar artistas, os artistas e associações locais, para a Freguesia de Santiago, as atividades culturais regulares e gratuitas para reconhecer o talento e assegurar a igualdade de acesso a estas atividades. Criar um museu com o espólio que a Câmara tem guardado. Sobre a agenda acontece, deve ser um flyer para não ficar tão caro, deverá ser bimensal com agenda cultural e desportiva, mas distribuída pelo CTT, por todos os residentes, isto a nível de executivo, porque muitos dos espetáculos e das atividades culturais que não acontecem, não são distribuídos por toda a gente, quando às vezes se apanha, já tem passado os dias. Criar bienais de pintura e fotografia,
o Festival de Banda de Garagens e desenvolver o Parque Desportivo da Maçã. A continuação de ginástica para pessoas da terceira idade. Fico por aqui. Muito obrigado. Agora sim terminamos esta ronda de 7 temas: saúde, habitação, educação, transportes, desenvolvimento económico, saneamento e ambiente e cultura. E agora vou colocar todos os cronómetros no zero e cada um de vós vai ter 2 minutos para responder à seguinte questão: o que o ou a motiva a querer ser presidente da Junta de Freguesia de Santiago? Vou começar pelo PSD-CDS, Gonçalo Coelho. Tinha que pôr a 0, se... Vou meter aqui este. Ok, pode começar. 2 minutos. O que me motiva a candidatar-me a presidente de junta? Ora, sou um jovem que cresceu na vila. Sou um jovem que possui os valores e tradições desta mesma vila e pretendo alargá-los a todos os outros jovens, a todas as pessoas que pertencem a esta junta de freguesia. Eu começo esta pergunta exatamente da mesma maneira que eu comecei estas mesmas questões. Tudo o que se passar no território da junta de freguesia é competência da junta de freguesia, nem que seja da forma de tentarmos ajudar a resolver o problema da melhor maneira que sabermos. Não vamos estar a tirar competências de um para os outros, não vamos estar conforme ouço alguns discursos de que falta de orçamento, blá blá blá, uíscas chaquetas, falta de orçamento, blá blá blá, conforme eu ouço alguns discursos de certos membros da autarquia. Portanto, creio que tenho 3 valências necessárias para melhorar e ajudar esta vila a desenvolver-se, nomeadamente minha forma de liderança, estratégia e visão, de forma a impulsionar a economia local, de forma a melhorar os serviços, de forma a melhorar a qualidade de vida de cada um que aqui vive. Portanto, eu, enquanto Presidente de Junta, que acredito que vou ser no dia 12 de outubro, estou cá para lutar pelos todos os cidadãos da freguesia. Obrigado. Passamos para o PS, Vera Taclin, 2 minutos. Eu sou advogada de profissão e, como tal, trago comigo a formação e o rigor da minha profissão, que me dá certamente ferramentas para atuar de forma séria e organizada. Eu candidato-me a presidente da Junta da Freguesia de Santiago porque acredito que a nossa freguesia tem um enorme potencial para explorar e merece uma liderança próxima, transparente e eficaz. Quero contribuir com uma visão renovada, prática e participativa. Para isso, tenho comigo uma equipa nova, com pessoas nascidas e vividas em Sesimbra, na Vila de Santiago, e que conhecem bem os problemas do dia-a-dia. E essas pessoas, com essa equipa, vão fazer parte de soluções. Vamos ouvir os fregueses, vamos andar de porta a porta para saber qual o problema, para resolver. Sou próxima das pessoas, aliás, o meu dia-a-dia passa por os ouvir, os problemas nas mais variadas áreas. O facto de saber ouvir, ter uma escuta ativa, vai de certo e motivou-me para fazer parte de soluções dos fregueses de Sesimbra e da Vila de Santiago. Vou obter soluções, comprometo-me a obter soluções e a minimizar os problemas dos fregueses. Assumo assim, enquanto candidata pelo PS, um compromisso com a comunidade, mas um compromisso com a freguesia de Santiago, para com organização, diálogo, escuta e vontade política, juntos conseguirmos melhorar a vida da nossa freguesia. Obrigada. Obrigado. Passamos a ele, João Martins, 2 minutos. Muito bem, enquanto jovem e com uma residência plural ao longo dos anos, eu consigo afirmar 2 coisas. Em primeiro lugar, Sesimbra tem um grande espaço para se desenvolver, mas também podemos ver que houve alguma estagnação ao longo dos anos. Por isso, é necessário, principalmente, haver uma intervenção de desenvolvimento social, económico, cultural, até mesmo mobilidade e transportes. Porquê? Porque, para além de aproveitarmos as valências através da conexão com os restantes concelhos e freguesias do distrito, nós também conseguimos demonstrar essas valências e essas qualidades ao resto do distrito e até mesmo outros distritos.
Por isso, através de uma intervenção jovem e de uma equipa que não é só composta por mim, é uma equipa composta por pessoas que residem há vários anos no Concelho de Sesimbra, conseguem demonstrar uma faceta de que é possível mudar, em primeiro lugar, e em segundo lugar é necessário a intervenção para mudar. Portanto, eu, principalmente enquanto candidato a presidente da Junta de Freguesia, eu tenho os olhos postos no futuro. Claro, no presente, obviamente, temos que pensar no hoje, mas principalmente no futuro. Porquê? Porque o futuro pode ser bastante promissor por Sesimbra, mas também temos que pensar no seu desenvolvimento e nos principais mecanismos para ela se desenvolver. Porque não é a partir da estagnação demográfica, económica, social, seja ela qual for, que Sesimbra poderá, de certa forma, atingir o seu ápice de potencial. E por isso, meus caros e caras senhoras também, a Iniciativa Liberal não faz promessas, mas sim declarações de que vai efetuar tudo por tudo para desenvolver Sesimbra. Obrigado. Obrigado. Passamos à CDU. Laura Correia tem 2 minutos. Boa noite novamente. Eu estou-me a recandidatar acima de tudo porque gosto de Sesimbra. Acima de tudo porque gosto das pessoas. Eu cresci aqui, nasci antes do 25 de Abril, não tive a oportunidade enquanto jovem de estudar, mas tive a oportunidade de ser trabalhadora, estudante e ter uma licenciatura em Ciências Sociais, que me dá uma abrangência para saber ver vários problemas e várias soluções. Desde cedo que me envolvi com o movimento associativo. Tenho orgulho de ter sido bombeira voluntária e neste momento estar no quadro de honra dos bombeiros voluntários de Sesimbra. Também o escotismo, aquela escola de educação informal da juventude, foi a minha âncora de crescimento enquanto jovem. E repito, gosto muito das pessoas. O trabalho que é feito no Centro de Convívio da Fonte Nova com as senhoras é uma coisa espetacular, enche-nos o coração, nós aprendemos com elas, elas aprendem connosco. Sabemos ligar gerações. Aqui já foi falado de ligar gerações. Nós na Junta de Freguesia levamos as senhoras à escola primária e a escola primária oferece-nos teatros feitos pelos miúdos. Portanto, neste mandato conseguimos rentabilizar o património da Junta de Freguesia. E sim, às vezes falamos que não temos dinheiro, porque como todos nós sabemos, nós recebemos um fundo de financiamento das freguesias que não conta a segunda habitação. Mas desse fundo de financiamento, quando vamos comprar um prego para a escola, ainda pagamos o IVA. Portanto, conhecem-me, sabem que eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar, tenho uma equipa renovável. Laura, peço desculpa, terminou? Vamos passar para o Chega, Mário Martel. Então, eu decidi candidatar-me à Junta de Freguesia porque acredito que a minha experiência de vida e a minha ligação profunda à nossa terra me permitem contribuir de forma concreta para o bem-estar de todos os que vivem aqui. Cresci e construí a minha vida em Sesimbra. Conheço os desafios do nosso dia-a-dia, sei o valor do trabalho próximo das pessoas. Obrigado. Obrigado. E por fim, passamos para o Bloco de Esquerda, José Guerra. Quando foi da questão da discussão da habitação, não me apercebi que havia ordenamento territorial que era junto, mas de qualquer maneira também tudo o que tinha a responder era só a habitação, mas vou fazer uma coisa que ficou para trás que eu acho que é muito importante. Esta Junta de Freguesia tinha um presidente a tempo inteiro. Ao longo dos anos veio a perder habitantes. Hoje são 4.000. Para conseguir ter um presidente a tempo inteiro é preciso no mínimo 5.000 eleitores. Acontece que há vários anos que se vinha notando esta descida de habitação e nada foi feito para tentar travar. Há uns anos atrás foi apresentado uma proposta sobre alojamento local na Assembleia Municipal, exatamente para não alargar esses estabelecimentos. Isso foi derrotado e cresceu ao longo destes anos o que se vê, não é?
eu acho que uma batalha de Presidente da República, de Presidente da Junta, é recuperar os 5 mil habitantes. Porque sem um Presidente de Junta que tem neste momento tem 4 mil habitantes com que se tem que preocupar, mas há dias de festas, tem mais de 50 mil pessoas na freguesia. São coisas que dão trabalho, são coisas que tanto os funcionários como a direção da Junta ocupa bastante. E essa é outra questão que tem a ver também com isto, é a delimitação do território. Segundos. A delimitação do território, porque tem que ser proposta à Câmara para definir os limites da freguesia, das docas até ao Centrão, incluindo a zona portuária, docas, Centrão, Forte de Cavalo e Parque Campismo. Terminou? Acabou? Bom, e terminamos assim este debate. Chegamos ao fim do debate dos candidatos à Junta de Freguesia de Santiago. Quero agradecer à Sociedade Musical Sesimbrense o apoio que foi dado para a realização deste debate, a quem peço uma salva de palmas. Agradecer a todos os candidatos pela participação e pela forma que defenderam as vossas ideias e pelo respeito que mantiveram pelas regras. Agradeço ao público e a todos que nos acompanham, como nos estão acompanhando pelas nossas Rádio Vida do Conde, Jornal de Sesimbrense e Rádio Sesimbra FM. E podemos acabar com a frase que terminei no debate do Castelo. A democracia vive de escolhas, as escolhas só podem ser feitas de forma consciente quando existe informação e confronto de ideias. É isso que procuramos proporcionar esta noite, dar voz a todos para que cada cidadão possa, no momento de votar, decidir em liberdade e com clareza. Boa noite.